coletar os livros sagrados da Bíblia, que é uma palavra grega da Bíblia que quer dizer os livros, ou biblioteca. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca. E quando é que ela começou a ser escrita? Primeiramente, é preciso que você tenha em consideração que a Bíblia não é um livro de reportagem. Não é um livro em que alguém começou a olhar, opa, eu estou olhando ali, e agora Deus fez a lua, agora Deus fez as estrelas. Não é um relato de uma reportagem. É a história de um povo de Deus. O povo escolhido. Aquele povo que Deus escolheu para viver na terra como em um jardim de Éden. Assim é que nós somos escolhidos por Deus para viver em um jardim de delícias. Porém, o pecado atrapalhou. Moisés foi o primeiro que preocupou em recolher todos aqueles escritos mais antigos, desde os primórdios. Ele preocupou em recolher toda a história sagrada, que também já era contada de pai para filho, entre o povo de Israel. Então Moisés, ele é o autor e também o professor, o mestre, de uma escola onde nós chamamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são eles livros da escola de Moisés, ou livros escritos por Moisés, ou coletados por Moisés. Então os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os primeiros livros que nós chamamos livros da lei. Mais lá para frente, Salomão resolveu também juntar todos os escritos de sabedoria dos profetas. Salomão foi um rei tão sábio e culto que ele reuniu, e foi quando o reino de Israel esteve mais forte, mais rico. Então Salomão organizou todos os sábios para colocar esses livros todos juntos. E por fim, Esdras e Neemias foram aqueles que acharam esses livros escondidos desde os tempos de Salomão. E Esdras e Neemias preocuparam-se em passar aquilo para o povo como sendo a história do povo de Deus. Quando chegou no ano 90 da era cristã, o advento do cristianismo já estava se iniciando. E juntamente com os livros escritos por Moisés, pelos profetas, coletados por Salomão e catalogados por Esdras e Neemias, os judeus viram os seus livros sendo adicionados às cartas paulinas, porque os cristãos começaram a colocar junto com o Antigo Testamento os livros do Novo Testamento. E eles não aceitavam os livros do Novo Testamento. Claro, a maioria dos judeus não aceitavam Jesus como Senhor e como Mestre. No ano 90, em Jâmnia, no sul da Palestina, os judeus resolveram que não aceitariam como livros sagrados, como livros inspirados por Deus, aqueles que não fossem escritos em língua hebraica. Aqueles que fossem escritos fora de Israel não eram considerados como sagrados. Aqueles que foram escritos depois de Esdras e Neemias não eram considerados sagrados. A essa reunião de Jâmnia, criaram então uma coletânea da Bíblia, nós chamamos na teologia de cânon restrito da palavra de Deus, ou cânon patriótico. O que quer dizer a palavra cânon? Lei, escritura. Os judeus resolveram que adotariam como livros sagrados somente os escritos em hebraico. Porém, em Alexandria, que era o centro intelectual de toda aquela época, existia uma comunidade judaica próspera, fiel. E naquela época a língua mais falada, como hoje em dia o inglês, naquela época a língua mais falada não era o hebraico, mas era a língua grega, que era a língua popular.
Era uma língua bem popular e entendida, facilmente ser entendida. 70 intérpretes, 70 juízes, 70 escribas reuniram-se e traduziram o Antigo Testamento para o grego. Essa versão, nós chamamos ela versão dos 70. E essa versão também é chamada de cânon amplo da Sagrada Escritura. Esse cânon amplo, ele é utilizado por Jesus e pelos apóstolos. E todas as citações que tem aqui na Bíblia, quando o Novo Testamento reporta ao Antigo Testamento, toda vez que o Novo Testamento relembra o Antigo Testamento, toda vez que o Novo Testamento cita uma passagem do Antigo Testamento, cita uma passagem da Bíblia dos 70. É a mesma tradução da Bíblia dos 70. Eu pergunto a vocês, qual é a tradução, qual é o cânon que a igreja cristã seguiu? Eu pergunto agora a você, presta atenção. Eu pergunto agora, qual é? Será que os primeiros cristãos seguiram o cânon restrito de Jâmnia, aquela Bíblia patriótica? Os primeiros cristãos seguiram a Bíblia patriótica? Sim ou não? Qual foi o cânon que eles seguiram? Dos 70. Por que dos 70? Porque lá existiam livros inspirados por Deus, que foram escritos somente na língua grega, inspirados por Deus, como Sabedoria, Eclesiástico, Macabeus. O livro de Macabeus foi escrito no grego. E foi escrito contando os 160 anos últimos de história de Israel, que antecederam a vinda de Cristo. A história de Macabeus é justamente a história da luta contra o helenismo, contra os romanos. E se nós tirarmos esse livro de Macabeus, nós não sabemos o que foi feito dos 160 anos de história que antecederam Jesus Cristo. Portanto, não se pode utilizar a Bíblia do Antigo Testamento, o cânon restrito, porque senão faltarão vários anos de história na Bíblia. Você está entendendo? Está entendendo, minha irmã? Não estou indo com pressa, não? Eu estou tentando ser bem pausado para você entender essa parte, que é muito importante que você saiba. Quando chegou no ano 393 da era cristã, em Hipona, a igreja pela primeira vez soltou a lista dos 73 livros da Bíblia. 73 se nós tomarmos como um livro separado, a carta de Jeremias. Se nós contarmos a carta de Jeremias como fazendo parte do livro de Jeremias, dão 72 livros. Em Hipona, a igreja soltou a lista dos 72 livros, incluindo aqueles 6 livros que não estavam na Bíblia judaica, no Antigo Testamento judaico. Depois, em Cartago, em Florença, em Trento, em todos esses anos, a igreja soltou a lista dos 72 livros da Bíblia. A igreja, historicamente, ela sempre usou 72 livros e não apenas 66, como é na Bíblia protestante. No ano de 1517, Martinho Lutero, que era um sacerdote agostiniano, querendo contestar a igreja, na próxima etapa nós falaremos sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, querendo contestar a palavra de Deus, ele adotou o cânon restrito para o Antigo Testamento. Ele eliminou 1500 anos de Bíblia. A Igreja Católica possui 1500... escuta! A Igreja Católica possui 1500 anos de Bíblia na frente dos irmãos protestantes. Eu tenho comigo uma tradução da Bíblia protestante traduzida na Suíça para o português. Ela possui a nota introdutória. Tinha uma pessoa estudiosa que diz assim, ela é uma tradução de João Ferreira de Almeida, traduzida dos originais hebraico e grego, e traz os mapas. E aqui na introdução, logo na introdução,
Olha o que essa Bíblia protestante diz. É impressionante. Inicialmente, os escritos da Bíblia não eram divididos em capítulos e versículos. Não eram. A divisão de capítulos só veio a acontecer no ano de 1250 depois de Cristo, pelo cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano. Eu pergunto a vocês, quando é que a Bíblia foi dividida em capítulos? Qual ano? 1250. Por quem? Por um cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano. Quando iniciou-se o protestantismo, quando começou o protestantismo, a Bíblia já estava dividida em capítulos há 267 anos antes. A igreja tem 1500 anos de Bíblia na frente da igreja protestante. Cânon adotado pela igreja primitiva. Jesus e os apóstolos usaram outra versão do Antigo Testamento que não a dos judeus em Jâmnia, mas a versão dos judeus de Alexandria, ou dos 70 intérpretes versão grega, que incluía as seguintes partes do Antigo Testamento que não estão no cânon restrito: Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, que também é chamado de Sirácida, 1º e 2º Macabeus, trechos do livro de Esther e trechos do livro de Daniel. Esses livros foram tirados por Martinho Lutero. Queridos irmãos, eu gostaria ainda de pedir a vocês que durante este curso, vocês buscassem um aprofundamento, lendo principalmente no início da sua Bíblia. Pegue o início da sua Bíblia, se é a Bíblia Ave Maria ou mesmo qualquer outra Bíblia católica, você vai encontrar no início dela um documento nas páginas grossas que tem no início da Bíblia. Um documento chamado Dei Verbum. Achou aí? E algumas Bíblias estão no início e outras, esse documento está no final. Chama-se documento Dei Verbum. Esse documento conciliar do Papa Paulo VI, ele fala como ler a Sagrada Escritura. Dever para casa. Você vai pegar esse trecho aí, Dei Verbum, para você aprender como é que a palavra de Deus veio até nós, a tradição oral, a tradição escrita, a hermenêutica, a interpretação da palavra de Deus. Você vai encontrar nesse documento maravilhoso da Igreja Católica, você vai encontrar muita explicação para muita coisa que você não sabe sobre a Escritura. Aliás, por que o nosso povo tem se perdido? É aquilo que fala o profeta: o meu povo se perde por falta de instrução. Porque muitos católicos têm saído da igreja, porque simplesmente aceitam as acusações calado, porque não sabe responder, porque não estuda a Escritura, não estuda as coisas da igreja. Tem preguiça. Quando chega um protestante e fala assim: você sabia que sua Bíblia tem livros a mais? Por que você não devolve a afirmativa? Você sabia que sua Bíblia tem livros a menos? Por que você tem que aceitar tudo? E engolir tudo como se fosse verdade? Por quê? Por que você tem que ficar aceitando essas coisas? É hora de você começar a aprender a palavra de Deus. E esse curso, ele vai exigir de você que você queira aprender e queira estudar. Mesmo que você seja de poucas letras, não interessa. Não interessa.